Vamos continuar na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. Hoje iremos ler a partir do verso 14, capítulo 3, verso 14. Acredito que iremos concluir o capítulo 3 no dia de hoje. Passo a ler a santa e bendita palavra de Deus. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Nós estamos debaixo desta oração de muitas maneiras. Romanos capítulo 9, versos 25 e 26, o apóstolo Paulo fala da profecia de Oséias, onde Oséias, tomado por Deus, profetiza: chamarei de meu povo ao que não era meu povo, e de amada a que não era amada. E no lugar da fala, vós não sois meu povo, ali serão chamados filhos do Deus vivo. Nos 3 primeiros capítulos da carta aos Efésios, essa palavra se cumpre. Fomos incluídos na família de Deus. Recebemos uma identidade celestial. Então, nós estamos debaixo desta oração. Em primeiro lugar, somos família de Deus. Nós fazemos parte de uma família celestial. E essa família celestial envolve terra, envolve o céu. Existe uma mistura sagrada aqui. Existe uma mistura santa. A igreja está unida com tudo que há de mais sagrado em todo o universo. E no verso 15, a palavra de Deus diz: de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. A igreja está unida ao céu, nós somos da família de Deus, onde a igreja é um com o céu. Temos um Pai celestial. No verso 14, o apóstolo Paulo diz: me ponho de joelhos diante do Pai. No verso 15, ele declara: de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. E a família de Deus, em oração, declara: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Significa que esse nome santo, que está acima de todos os nomes, está sobre nós. Esse nome santo é a nossa identidade. Nós recebemos o nome de Deus como Pai Celestial. Em nossa identidade, essa é a nossa marca.
e a filiação que recebemos é um dos grandes privilégios que recebemos de Deus. Podemos chamar Deus de Pai. É o privilégio daqueles que receberam o Senhor Jesus Cristo pela fé. Pois a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Nós fomos escolhidos pelo próprio Deus para sermos seus filhos. Em Efésios capítulo 1, verso 5, diz que Deus, Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Meus amados, nós fomos adotados para sermos da família de Deus, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, desvendando-nos o mistério da sua vontade, de fazer convergir nele todas as coisas, céu e terra. Nós somos feitos sua herança. Nós estamos na terra, mas nós não somos da terra, nós somos do céu, e em breve ouviremos: vinde benditos de meu Pai. Esse dia nos aguarda. Nós ouvimos a palavra da verdade, ouvimos o evangelho da nossa salvação e cremos nele, e fomos selados com o Espírito Santo da promessa. E se fomos selados, também fomos adotados, e se fomos adotados, somos da família de Deus. Sendo assim, céu e terra, uma só igreja, somos uma igreja. E o apóstolo Paulo diz: de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Todos nós podemos chamar Deus de nosso Pai. Pai nosso que estás no céu. É como disse João: vejam quão grande o Pai tem nos concedido este amor. É um amor grande a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Outra coisa, esta oração nos atinge também de muitas maneiras, porque como família de Deus, nós estamos debaixo dessa oração, porque essa oração também foi escrita como palavra inspirada. Esta oração, ela pode ser estudada. Essa oração, nós podemos nos debruçar sobre ela e também meditar. E meditar nessa oração, a oração que fala com Deus e a oração que fala aos nossos corações. E o Espírito Santo desperta em nós esse desejo pelo sublime, pelas coisas do reino. O Espírito Santo testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Embora esta oração tenha sido feita no ano 60 depois de Cristo. Embora esta oração tenha sido feita há 2000 anos atrás, foi feita para nós e nos atinge também nos dias de hoje. Paulo orou por nós, porque somos da família de Deus. Oração que falou com Deus, oração que pregou aos homens. Porque Deus, em sua soberania, registrou essa oração que expressa a sua vontade, sua riqueza, seu poder. É por isso que estamos, nessa noite, falando sobre ela. E com certeza foi o Espírito Santo que fez esta oração através de Paulo, porque é uma oração inspirada, que virou escritura, e podemos dizer que esta oração também pode ser a nossa oração, porque é a palavra de Deus orada. Esta oração, ao falar aos nossos corações, também nos leva a orar nesse mesmo sentido, a nos colocarmos de joelhos diante do Pai. Esta oração que também virou a nossa oração, porque é exatamente do que precisamos. Essa oração é intensamente o que a igreja precisa, e Paulo está orando assim. Eu realmente fico impressionado com o poder desta oração. Sabemos que o poder não está na oração, está no Deus que responde à oração. Mas essa oração virou palavra, virou escritura.
E Paulo aqui pede coisas tão elevadas que se a graça de Deus nos conceder, nós não seremos mais os mesmos, seremos impactados por essa graça. É como A.W. Tozer disse, se um homem, ele é tocado por Deus, onde Deus põe a mão sobre ele, ele não será mais o mesmo. E veja comigo no verso 16, o quanto esta oração é ousada. O quanto esta oração, ela é elevada, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com o poder, mediante o Espírito no homem interior. Igreja, olha que ousadia! Paulo está orando de joelhos, dizendo, Senhor, segundo a riqueza da sua glória, nos fortaleça com poder, por intermédio do teu Espírito que habita em nós. Ele amontoa tudo que há de mais sagrado. Ele amontoa superlativo sobre superlativo, porque não existe nada maior do que a glória de Deus. E Paulo faz um pedido ousado, porque Paulo conhece a grandeza de Deus. Não no conhecimento da totalidade dessa grandeza, mas no conhecimento que essa grandeza é inatingível. Então Paulo diz, Senhor, com base em tudo que o Senhor é, segundo as riquezas da sua glória, segundo os atributos que só o Senhor possui, opera em nós, mediante o teu Santo Espírito, nos revista, Senhor, de poder, nos fortaleça de poder. E seria realmente incrível receber esta capacitação, porque é incrivelmente uma manifestação do próprio Deus, saindo de Deus para nós e de nós de Deus para outras pessoas. Amados, isso significa que quando nós estamos nessa terra, vivendo essa vida temporária, é nas coisas do alto que nós devemos pensar. Porque existem coisas grandiosas em Deus que acontecem aqui, enquanto nós estamos nessa vida temporária, antes mesmo de irmos para a vida eterna. Como frágeis, onde podemos sentir, quem sabe, um pequeno vislumbre, um gostinho da experiência de Deus, ainda que estejamos em corpos mortais, em vasos de barro. Paulo pede nessa oração capacitação, fortalecimento com poder. E de onde vem essa capacitação? Das riquezas da glória de Deus. Não temos como descrever as riquezas da glória de Deus. É infinitamente mais do que qualquer relato. E dentro daquilo que fazemos no estudo teológico, mesmo diante das nossas grandes limitações, o que podemos falar é que Deus possui alguns atributos que são somente dele, como eternidade, onipotência, onisciência, onipresença, imutabilidade, autossuficiência, autoexistência, soberania. Não conseguimos calcular a imensidão daquilo que Paulo está orando, segundo as riquezas da sua glória. É uma capacitação que vem do centro do que Deus representa. Que nome podemos dar a isso? Algo tão elevado. Porque normalmente as nossas orações estão no campo das nossas necessidades físicas. E Paulo aqui, ele faz uma oração que está no campo das nossas necessidades espirituais. E é isso que nós devemos buscar em intensidade, dobrar os nossos joelhos e buscarmos ao Senhor pela nossa vida espiritual. E sem dúvida nós podemos chamar isso de experiência com Deus, onde o próprio Espírito Santo, que é o próprio Deus, seria o colaborador de Deus para o Espírito Santo, que é o próprio Deus, e em nós, onde Deus usa do seu poder para nos proteger dele mesmo. Parece até que estamos filosofando. Deus usa do seu poder para nos proteger dele mesmo, por intermédio
do Espírito Santo, porque é uma glória tão intensa, é uma glória tão rica, e nós somos tão frágeis, tão pecadores, que não suportaríamos se não fosse o Espírito de Deus em nós, e que também é o próprio Deus em nós. Seríamos consumidos, iríamos evaporar, virar fumaça, seria pior do que explodir todas as bombas atômicas do mundo ao mesmo tempo, todas as armas químicas. Mas Deus nos protege dele mesmo, pois nós jamais suportaríamos essa glória. Agora imagine na eternidade, porque o nosso foco maior deve estar na eternidade, porque essa glória, as riquezas da glória de Deus que Paulo está orando, vem na operação daquilo que Deus é em essência, segundo a riqueza da sua glória, para que por intermédio do Espírito Santo, o próprio Deus opere através de nós. É um assunto muito elevado. Enquanto as pessoas estão em campanhas de prosperidade, fazendo orações por coisas temporárias, estão perdendo o foco das coisas que realmente são importantes. E eu encontrei aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7, uma declaração de Paulo também que explica muito bem sobre tudo isso. Onde no verso 7 a Bíblia diz: temos, porém, este tesouro, ou podemos dizer esta riqueza, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Significa que Deus, em sua essência, está dentro de nós, e o Espírito Santo, que é o próprio Deus, está dentro de nós. E esse Deus que é tão excelente, tão poderoso, está em um vaso frágil, que se torna poderoso em sua fraqueza, porque Deus nele está. Quando penso que sou fraco, então é que sou forte. E nós somos frágeis, nós somos pequenos, nós somos pecadores, nós somos fracos, mas por um milagre tão excelente, algo acontece, e a palavra de Deus diz que Deus usa a excelência do seu poder e colocou o seu rico tesouro em vasos de barro. E essa oração eu entendo que é Paulo orando, mas Paulo está dirigido pelo Espírito Santo e Paulo pede capacitação para conhecer a vontade de Deus e para vivermos a vontade de Deus em experiência, em vida, em prática. É uma oração pedindo capacitação. Paulo se põe de joelhos diante do Pai pedindo capacitação, e é o que nós devemos fazer. Nós devemos nos curvar perante Deus pedindo capacitação. Devemos nos curvar perante o Senhor dizendo: Senhor, me revele a sua vontade e me capacite a viver a sua vontade. Pois o único, igreja, que pode abrir os nossos olhos para a sua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável, é o próprio Deus. Se curvar perante o Pai, com o desejo de ouvir Deus falar, de falar com Deus, tendo Deus como Pai, é a maior das dádivas. É quando Deus fala, é quando Deus revela a sua vontade. E Paulo pede essa capacitação, e sabemos que essa capacitação é para estarmos revestidos do poder do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo age no nosso homem interior, o verso 17, veja comigo, se torna realidade. Não só o verso 17 se torna realidade, mas também os outros versos. Veja que a essa oração, a consequência desse poder na vida do cristão, o poder que vem das riquezas da glória de Deus, verso 17, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Habite Cristo no vosso coração. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse texto traz um sentido de Cristo dominando a sua vida.
pois Ele é o próprio Cristo, que Ele é o regente das nossas vidas, Ele é o realizador, é Ele que causará todas as mudanças em nossas vidas. Cristo, em nós a esperança da glória. E em Gálatas capítulo 4, verso 6, diz que nós somos filhos e que Deus enviou do seu Espírito, do Espírito do Filho de Deus, em nosso coração, e esse Espírito clama, Abba, Pai. Amada igreja, Cristo é o dono dessa casa. Cristo é o Senhor dessa casa. Ele está em nós permanentemente e sendo Ele a plenitude da divindade, Ele habita em nosso coração pela fé. E Paulo ora para que a igreja tenha essa experiência em fé. Esta é a minha oração nessa noite, que Cristo possa habitar em seu coração pela fé, onde nessa habitação Cristo vai moldar as medidas, Cristo vai fazer a lapidação e dentro dos parâmetros de Deus. É impossível uma pessoa que é tocada por Cristo não ter mudanças visíveis, porque ter uma vida assim reflete no falar. Ter Cristo no coração reflete no comportamento, reflete nas atitudes, reflete no trabalho, reflete na família, reflete na igreja, reflete no relacionamento. É um transbordar de Deus através de nós, a palavra de Cristo habitando em nós abundantemente. Cristo habita em vós abundantemente. E Paulo vai entrar aqui nos próximos capítulos a consequência de Cristo habitar em nossos corações, que nós vamos ver mais para frente. Porque Cristo em nós vai fazer com que todas as áreas de nossas vidas seja atingida por Cristo de alguma maneira, onde mudanças visíveis vão produzir frutos. Ele continua a agir através de nós, Ele vai continuar agindo através de nós, no trabalho, na família, no cuidar dos filhos, da esposa, como funcionários, como servos. Seremos impactados por Cristo morando dentro de nós, o Espírito de Cristo em nós. Jesus, Ele tem que ser o centro de sua vida, igreja. Ele tem que ser o comandante de sua vida pela fé. E coração aqui traz o sentido de direção. Cristo habitando no coração traz o sentido de primazia, de prioridade, de destaque, um lugar de honra, o centro onde tudo é Ele, é para Ele e por Ele. Onde suas ações são impactadas. Porque suas ações são ações do próprio Cristo através de você. Ter a mente de Cristo. Ter os mesmos sentimentos de Cristo. Ter os olhos de Cristo. E andar como Ele andou. Onde Ele comanda a sua vida como morador permanente do seu coração, como dono, como possuidor pela fé, propriedade exclusiva de Deus. Cristo é a minha vida. Tudo tem que ser através dele. Temos que ser cristocêntricos. Pequenos cristos. Viver como ele viveu. É esse revestimento de poder que Paulo está pedindo aqui. É uma oração muito ousada, porque é esse revestimento. É por isso que Paulo se coloca de joelhos, porque ele está fazendo uma oração aqui que ele considera ser importante. Não que as outras orações não sejam importantes, mas normalmente os judeus gostavam e oravam de pé. Mas essa causa, essa oração, é uma causa tão celestial, tão elevada, onde assunto sagrado de extrema importância é colocado em pauta, que Paulo se dobra de joelhos ali diante de Deus. Revestimento de poder. E não estou dizendo que há um revestimento de poder para curar leprosos, paralíticos, operar milagres visíveis e estrondosos aos olhos dos homens. Não estou falando sobre isso. Sabemos que Deus pode todas as coisas, nada é impossível para Deus, mas eu estou falando de um revestimento de poder para vivermos alicerçados e arraigados em amor, para que possamos desejar o céu,
como a nossa casa verdadeira, mais do que tudo nessa vida, porque às vezes nós estamos trabalhando como se fôssemos morar aqui para sempre, e estamos esquecendo os verdadeiros tesouros. Porque Cristo habitando em nossos corações, isso trará estabilidade espiritual, firmeza, maturidade, segurança, estarmos arraigados e alicerçados em amor. Há duas figuras aqui, acompanhem comigo, que Paulo usa, são figuras de linguagem para falar dessa estrutura espiritual, onde tudo é construído em Cristo, onde tudo está apoiado. Paulo está falando sobre uma estrutura espiritual onde raízes estarão bem estabelecidas. Quem já ouviu falar de raízes agressivas? Eu acho que esse é o termo técnico. Aquelas árvores com raízes fortes, que quando ela se desenvolve, ela cresce, ela sai até para fora da terra e ela chega a levantar as calçadas. Ela trinca os muros. É mais ou menos isso que essa palavra quer dizer. Essa raiz, esse envolvimento, onde essa raiz, ela é suportada, ela está fixada no amor de Cristo, como uma estrutura bem fundamentada, fundações bem estabelecidas, onde você vai produzir frutos de amor, onde você vai construir essa estrutura sobre o amor de Cristo, pois Ele habita em você. Essa raiz se chama amor, essa estrutura se chama amor. Arraigados é aquela raiz muito bem estabelecida na terra, que tem profundidade, ela tem uma boa amarração no solo, ela se torna um com o solo e ela consegue extrair todos os nutrientes que o solo produz e seus frutos são produzidos. É essa figura que Paulo está usando aqui. A outra figura que Paulo está usando é a base sólida de um edifício, que também traz esse significado para a vida espiritual do cristão, onde nós teremos, quem sabe, profundidade, estaremos bem estabelecidos, onde essa estrutura não depende do que está à sua volta para se manter de pé, e Deus é amor, e essa estrutura inabalável está em Deus. Em 1 João capítulo 4, verso 7 diz que todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. É esse nascimento, é ser nascido do próprio Deus. É como os salmos que nós conhecemos, capítulo 1, verso 3, é estar como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas vivas, a qual dará o seu fruto no seu tempo, e suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Mas não estou falando de materialismo. Estou falando de crescimento espiritual. Desejo por Deus. Eu quero mais de Deus. Eu quero mais do Senhor. E eu sei aonde eu encontro. Em casa tem um livro. Em casa tem o quarto que eu posso fechar a porta e encontrar o autor que está por detrás da letra. É esse desejo que Paulo ora para que a igreja tenha esse desejo e se curve perante o Senhor, onde as nossas vidas serão construídas e estabelecidas nessa base espiritual inabalável, onde essa estabilidade chamada amor é o reino de Deus, onde nossas vidas devem estar construídas. Onde a sua vida está construída, meu irmão? O que você considera ter por estabilidade na vida? Onde a sua vida está enraizada? E se você ama verdadeiramente, Cristo habita em seu coração, e esse amor também é capacitação, e esse amor também é superação, e esse amor também é estabilidade. O amor tudo suporta. E como sabemos se amamos? Se Cristo está em nossos corações, o amor, ele é constante, ele traz firmeza, ele traz estabilidade, a abundância de trabalho para coisas de Deus. Aquele que me ama guardará a minha palavra, viremos para ele e faremos nele morada. E quando vêm as adversidades da vida,
E esse amor é colocado à prova quando a vida te pega de súbito, quando a surpresa aparece, quando aquilo que aos nossos olhos parece ser um imprevisto nos acomete pelo caminho. Então o nosso amor é colocado à prova. Por isso precisamos estar arraigados e edificados, pois esta vida é passageira. A nossa ampulheta está no final, soltando os últimos grãos. Temos que ter essa base fundamental em nossas vidas. Perder a nossa vida para achá-la diante de Deus. E se renunciamos às nossas vidas, estamos estabelecidos em Deus. Se nos negamos, se há abnegação, estamos estabelecidos em Deus. Mas se recuamos, se olhamos para trás, você já sabe a resposta. Cadê os alicerces de sua vida? Cadê, igreja, a base da sua crença? Cadê a estrutura de sua vida espiritual diante do que você está vivendo nesse momento? O seu apoio. Às vezes o Senhor Deus, Ele permite que a gente perca todas as nossas pontes de apoio, onde a gente não consegue mais apoiar em nada, e tenha Ele como a nossa única fonte de apoio. O amor faz com que a gente não seja levado pelo vento forte, pelas tempestades. Esse amor não depende das circunstâncias da vida para fazer com que a gente permaneça firme no Senhor. Você deve estar em Cristo. O nosso amor precisa passar muitas vezes ali por frustrações. A prova do nosso amor precisa passar muitas vezes pelos testes da vida e da decepção e das frustrações e da angústia e da agonia. Mas se estamos em Cristo, os eventos mais fortes da vida não vão nos derrubar. Não vão. O que vem pela frente, diante da estrutura que está sendo construída sólida em Cristo, nós somos construídos em Deus, e Deus é amor, e ficaremos firmes, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e nós vamos pagar o mal com o bem, porque Deus permanece em nós, e nós permanecemos em Deus, e a prova disso, que nós somos discípulos de Jesus Cristo, é o amor. Quando as injustiças baterem na nossa porta, quando a má notícia chegar, quando o telefone tocar, nós saberemos em quem nós temos crido. Curvaremos os nossos joelhos diante do Pai Celestial, que irá nos ouvir. O véu foi rasgado. Temos livre acesso a Deus. Paulo está preso, mas as suas orações estão diante de Deus. Precisamos nos colocar de joelhos constantemente. E Paulo está aqui de joelho pedindo capacitação para a igreja. E por que Paulo está de joelhos? Verso 18. A fim de poderdes conhecer, ou melhor dizendo, compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Verso 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Vou repetir. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Parece muita loucura essa oração. É algo surreal. Eu fico pasmado na leitura desse texto. E nós precisamos, o texto diz, compreender. A oração de Paulo é para que a gente compreenda esse amor. E nós só iremos compreender, Paulo está dizendo, no coletivo. Onde teremos a oportunidade de aplicarmos o amor com outras pessoas. Onde teremos a oportunidade de aplicar a outras pessoas aquilo que nós recebemos do próprio Cristo. Cristo fez por nós, isso deve refletir a fazer pelo próximo com todos os santos. Compreender esse amor com todos os santos.
compreender esse amor com toda a família de Deus. Mas para compreender esse amor com todos os santos, tem que ter envolvimento. Você não vai compreender esse amor se isolando. Você não é a igreja, nós somos a igreja. Você pode fazer parte da igreja, mas jamais ser a igreja sozinho. Esse amor está ligado a uma vida ativa em Deus. Compreender esse amor é quem pratica, é quem está em plena atividade. Por isso que Paulo, em outra ocasião, diz que nós temos que ser sempre abundantes no trabalho do Senhor, sabendo que o nosso trabalho no Senhor não será considerado em vão. É um compreender que só existe quando nós estamos em pleno funcionamento no corpo de Cristo. Porque se nos afastarmos desse funcionamento, ficaremos frios, gélidos, desanimados. Vamos querer parar. É a consequência do se afastar. E quando isso acontece, o nosso sentimento fica preto e branco, perde a cor, parece que nós não levamos mais em consideração o amor. E a nossa carne, igreja, a nossa carne, ela é teimosa, ela corre ao contrário do curso de Deus. É por isso que precisamos compreender com todos os santos a envolvimento. O isolamento é muito perigoso, igreja. E veja aqui que compreender o amor de Cristo é quando você passa a entender, você passa a ter um entendimento. E o que isso representa? Na Bíblia, compreender e entender significa praticar. Não basta apenas ter um entendimento intelectual, ou sermos teólogos de gabinete. É preciso praticar. Embora compreender aqui tenha uma certa semelhança no português com a palavra conhecer, essas palavras no grego, elas são diferentes na sua aplicação. E quando praticamos aqui no verso 19, veja comigo, quando o verso 19 entra em ação e passamos a conhecer esse amor, mas conhecer aqui no grego é um conhecer de perto. É um conhecer de estar próximo. É alguém que conhece na prática, na atividade. Seria um conhecer com a proximidade, aonde você sai da teoria do compreender do verso 18 e você entra na prática do verso 19, onde você passa a viver o que você compreendeu em Cristo. Igreja, é preciso viver e não só compreender. Não basta apenas estarmos dotados de uma doutrina segura e batermos o nosso peito e dizer, nós somos reformados. Não adianta bater no peito e dizer que nós somos bíblicos. Não adianta dizer isso se nós não estivermos praticando o que pregamos. É preciso viver na prática e não só conhecer a sã doutrina. É preciso viver a sã doutrina. Não basta apenas compreender o amor de Cristo como uma leitura. Não basta apenas compreender o amor de Cristo como uma explicação de uma mensagem, como uma exposição bíblica, ou ler um livro, não. Você precisa praticar e não ser só ouvinte. No meio reformado tem muita gente que só ouve e aprende e tem um bom discurso. No meio reformado tem muita gente que tem respostas para as nossas perguntas. Mas precisamos perguntar para nós mesmos, no meio reformado, será que no meio reformado também tem pessoas praticantes, vivendo aquilo que ensina? Precisamos sair das nossas acomodações e da nossa zona de conforto, porque tem muito trabalho a ser feito. Porque quando você compreende a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor, você precisa tirar as medidas e colocar no papel para construir isso em sua vida. Até quando teremos um mero conhecimento? Até quando?
seremos um poço de informações. Precisamos impactar as vidas com a pregação do Evangelho, com a ousadia. Precisamos ir, precisamos anunciar, precisamos sair das quatro paredes, precisamos nos curvar perante o Pai Celestial, precisamos cavar profundo e vivermos na prática aquilo que nós pregamos, pois o nosso discurso é muito bonito. Mas para isso, precisamos colocar os nossos joelhos no chão, como Paulo está fazendo, e orarmos ao Pai Celestial. Esse amor não pode ser, igreja, um mero conceito em sua vida. E Paulo ora porque é preciso ter uma experiência real com esse amor. Precisamos estar revestidos de poder, fortalecidos do amor de Deus. Precisamos transmitir isso para quem estiver à nossa volta. Consolar com a mesma consolação, amar com o mesmo amor, perdoar com o mesmo perdão, admoestar com a mesma admoestação. É a mutualidade na prática. Suportarmos uns aos outros em amor e não só compreender a lei de Cristo. Tirar 10 nas questões da escola bíblica, da teologia sistemática, da hermenêutica, da homilética e outras matérias mais. Precisamos anunciar o Evangelho com as nossas vidas. Cumprir a lei de Cristo. Precisamos nos deleitar nas coisas de Deus. Precisamos ter prazer nas coisas de Deus. Sabe aquela presença maravilhosa de um amigo, de uma pessoa que você ama. E quando você está por perto, você se sente bem. É esse contato que nós temos que ter com as Escrituras. Pois é a palavra de Deus para nós. É um descaso que nós estamos fazendo com a Bíblia empoeirada em nossas casas. É um descaso que nós estamos fazendo ao pegarmos a nossa Bíblia uma vez por semana e abrirmos só na igreja. É um descaso quando nós não acordamos de manhã em oração. É um descaso quando nós vamos dormir sem falar com Deus. É um descaso. Nós precisamos realmente de capacitação para viver o poder do Evangelho de Jesus Cristo e não só compreender, mas conhecer de perto, se entregar por essa causa. Precisamos nos colocar de joelhos diante de Deus. O verdadeiro andar em Cristo. Precisamos de poder, precisamos ser fortalecidos. E precisamos ser fortalecidos em poder para vivermos essa palavra. Considerar o próximo como sendo maior que você. Dar preferência para o seu irmão. Ir aos pés da cruz. Se compadecer e se envolver com o se compadecer, se alegrar com os que se alegram e chorar com aqueles que choram. Meus amados, precisamos viver pela fé. A razão tem sim o seu valor. O nosso culto sempre será racional. Sempre. Oferecemos a Deus um culto racional. Mas também precisamos, durante a vida diária, durante a caminhada temporária nesta vida, precisamos transcender as situações que nós estamos vivendo. Parece que às vezes estamos paralisados com nossas limitações, enxergando um limite que nós não podemos avançar. Esse texto diz que existe um poder que opera em nós. Às vezes nós paramos porque pensamos que não dá para ir além. Às vezes nós paramos porque nós pensamos que não teremos condições de ir até o fim. Às vezes pensamos que é a hora de parar, porque nós não temos condições para caminhar, nós não temos capacidade para caminhar. Às vezes paramos porque olhamos para nós e não encontramos recursos. Quando você olha para os lados e não encontra saída, planejamos até uma forma de deixar.
É por isso que Paulo ora, para que haja capacitação do poder, segundo as riquezas da glória de Deus, através do Espírito Santo, no homem interior. Veja no verso 19, que conhecer o amor de Cristo aqui excede todo entendimento. Excede. Vai além. E quando nós somos tomados por toda a plenitude de Deus, saberemos que tudo é possível ao que crê. Precisamos confiar, precisamos acreditar. Nós não estamos na loucura das falsas pregações e das loucuras que esses homens, em nome de Deus, expõem ao ridículo seus fiéis, não. Mas nós não podemos também sermos gélidos e não termos esperança e não cremos o sobrenatural de Deus e sermos tomados de toda a plenitude segundo as riquezas da glória de Deus. Eu te pergunto nessa noite, qual é o limite de vivermos o amor de Deus se formos capacitados segundo as riquezas da sua glória? De sermos tomados e revestidos de toda a plenitude de Deus, cheios do Espírito Santo, do homem interior, e Cristo habitando em nossos corações pela fé, segundo as riquezas da glória, tomados de toda a plenitude de Deus, um envolvimento total com a Santíssima Trindade. Não podemos colocar o Espírito Santo em uma caixinha. Ele é poderoso para realizar muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, e nós vamos ver isso. E quando nós entendemos essa coisa santa, que a Santíssima Trindade está envolvida plenamente em nossas vidas, que loucura, igreja! Paulo está aqui de joelhos orando para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Ela não é muita loucura. Não é uma oração surreal? Verso 20. Aí o verso 20 tem sentido. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Agora imagine, vamos para uma reflexão e aplicação também dessa mensagem. Estarmos de joelho diante de Deus, chamando Deus de Pai, orando, pedindo a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, que Ele nos conceda que sejamos fortalecidos com poder, mediante o Espírito no homem interior. De joelhos diante de Deus, pedindo, Senhor, que Cristo habita em nós, possa habitar em nossos corações, pela fé, estando arraigados, alicerçados, fundamentados em amor, compreendendo e conhecendo o amor de Cristo na prática. E agora, Paulo pede a Deus que sejamos tomados com toda a plenitude do poder de Deus ali. É loucura, não é? Como será a nossa oração do verso 20 nessas especificações? Com base no verso 20, como será a nossa oração? Já pensou você orar e ter todas essas dádivas da graça concedida a você pelos méritos de Cristo? Será que a nossa oração, se é que ela existe constantemente, está ligada a coisas espirituais? Será que nós estamos dedicando tempo ao Senhor em oração? Quanto tempo nós estamos trabalhando pelo pão que perece e quanto tempo nós estamos trabalhando pelo pão que permanece por toda a eternidade? Qual é o nosso interesse pelas coisas de Deus? É por isso que Paulo ora, para que esse interesse seja despertado na igreja. Eu acredito que a oração de Paulo deve ser também um modelo de cada um de nós, pois é palavra inspirada que expressa a vontade de Deus. Deve expressar o nosso desejo intenso de conhecer a Deus. É o poder que opera em nós e tudo é possível, transcende, excede, vai além do nosso entendimento. Deus tem infinitamente mais para nós, acima de tudo que pedimos ou pensamos. Mas o que nós estamos pedindo?
O que nós estamos pensando? Quando estamos de joelhos diante de Deus, nós estamos pedindo dinheiro para pagar o IPVA? Nós estamos pedindo recursos para comprar a nossa casa própria? Tudo isso é válido, não estou dizendo que é errado. Nós estamos pedindo capacitação de Deus para trabalharmos e trocarmos de carro? Nós queremos o quê? Um sofá novo, uma casa nova, uma nova decoração? Ou quando nós estamos diante de Deus, nós estamos desejando conhecer a Deus? Paulo está aqui de joelhos clamando ao Senhor por coisas inefáveis, gigantescas, imarcessíveis, grandiosas, querendo e desejando que a igreja tenha um verdadeiro encontro com o Senhor, onde não há limites para conhecer a Deus. Existe um reino que nos espera e precisamos viver esse reino agora e não só na eternidade. O reino de Deus é chegado, arrependei-vos. Devemos mudar o curso de nossas vidas. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que qualquer coisa que estamos pedindo ou pensando, conforme o poder que opera em nós. Eu quero encerrar essa mensagem para irmos para a ceia do Senhor, dizendo a você que tem muitas coisas ainda para vivermos nessa vida. E enquanto não estamos na eternidade, não podemos viver como se a eternidade não existisse. Temos muitas coisas em Deus para vivermos aqui. Às vezes eu fico perguntando, eu olho para os grandes homens de Deus que passaram pela terra, como pode uma pessoa ser tão piedosa dessa maneira, quando a gente lê as bibliografias? Como é possível? Como é possível esse homem ou essa mulher estar acima da média? Como é possível pregar o evangelho desse jeito? Como é possível renunciar dessa forma e ter tanto conhecimento de Deus? Como pode deixar um legado tão grandioso para gerações futuras? Como pode tanta autoridade na hora de ministrar a palavra? E esse versículo, meus amados irmãos, essa oração explica muitas coisas. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. E quando chegamos no verso 21, no encerramento, ao contemplarmos as maravilhas da graça de Deus, as riquezas de Deus habitando em nossos corações por intermédio de Cristo e teu Santo Espírito, entramos no verso 21, no mesmo clima do apóstolo Paulo, e então fazemos a mesma declaração: a Ele seja a glória na igreja e em Cristo e em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Em todas as gerações, nós estamos incluídos aqui. Ao conhecermos essa palavra, ao sermos impactados dessa palavra, não resta outra coisa a não ser glorificar a Deus, ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. E é isso que nós iremos fazer agora. Nós iremos encerrar, participar da ceia com adoração, glorificando a Deus. Eu quero chamar o grupo de louvor nesse momento, magnificar o nome do Senhor, pois dele é o poder, a honra, a vitória, a majestade, pois dele pertence os céus e a terra e tudo que há. O Senhor é o Deus dos céus, Ele é gigante, Ele é grande, Ele é terrível, o único poderoso, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que faz maravilhas. Glorifiquemos ao Senhor com as nossas vidas. Aquele que é grande em conselho, aquele que é magnífico em obras, que fez grandes coisas, poderoso Deus, santo é o seu nome. É por isso que Paulo encerra com uma doxologia. Por causa da grandeza de Deus, precisamos viver essa grandeza em nossas vidas. Se coloque de pé nesse momento. Grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Santo, santo, santo é o teu nome.
Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande. Grande é o teu nome, grande é o teu poder. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Sua grandeza é insondável. Aleluia, santo é o Senhor. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu não. Gostaria de pedir aos irmãos de forma organizada, aqueles que vão participar da ceia, são batizados nas águas, aqueles que já fizeram uma autoanálise, saia do seu lugar, venha pegar os elementos, o pão, o vinho. Esse Cristo Todo-Poderoso habita em nós. Ele nos chama para a sua ceia. Esse é um momento também de demonstração do amor de Deus. É um momento de comunhão com Cristo, onde nós entendemos que esse momento ele transmite graça. É um meio de graça, para que sejamos também fortalecidos, como nós aprendemos hoje, com o poder de Deus, mediante o Espírito no homem interior, que possamos conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Aproveite esse momento para falar com o Senhor, ainda que seja em pensamento. Pedir perdão pelos nossos pecados, transgressões. Primeira Coríntios, capítulo 11, verso 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Nos versículos acima, verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Obrigado, Senhor, pelo privilégio, pela honra de participarmos, ó Deus, deste mandamento, de cumprirmos a sua ordem, até que o Senhor venha, em sua memória, até que o Senhor venha. Deus Todo-Poderoso, lembra-te, Senhor, desse pequeno rebanho, no dia da tua vida. Coma do pão. Verso 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice
é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Ora, vem, Senhor Jesus. Estamos ansiosos, aguardando esse grande dia. Beba do cálice. Senhor Deus, que segundo as suas riquezas, nos conceda, Senhor, para a glória do teu santo nome, que sejamos fortalecidos em poder, mediante o teu Santo Espírito, em nosso homem interior. Que Cristo possa habitar abundantemente em cada um de nós, pela fé, e estarmos, Senhor, arraigados e alicerçados em amor, e compreender com todos os santos esse grande amor que excede todo entendimento, para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Pois cremos que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o poder que habita em nós. A Ele seja a glória na Igreja, em Cristo, por todas as gerações e para todos sempre. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos. Amém. Deus abençoe.